Amados, estamos aqui então na última sessão do capítulo 2, e semana passada eu preguei aos irmãos dos versos 16 a 19, aonde já foi introduzido para nós os primeiros pontos sobre as heresias que estavam cometendo esta igreja. Né? E você percebe no verso 18, principalmente, quando ele diz que nenhum homem vos engane de sua recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão, inflado por sua mente carnal. Hoje nós veremos que essa adoração de anjos, ela pode ser inclusive mais ampla e pode se designar, se referir, Paulo aqui está querendo se referir que estes métodos traziam adoração para os próprios falsos mestres, que tinham um cargo, né, de liderança. Lembrando que esse termo anjos ele pode ser empregado para ministros também, né? Então veja que a característica dos falsos mestres é sempre trazer louvor para si mesmos. Os falsos mestres gostam de bajulações. Eles são movidos, como diz Paulo, para essa falsa humildade que traz um reconhecimento, né? Eles são inflados, né, na sua mente carnal, inclusive falando coisas movidos por ela e não pela palavra de Deus. É um ensinamento anticristo, porque ele diz no verso 19, se você ver na sua Bíblia, que não está ligado à cabeça. Não é algo que provém do Senhor Jesus Cristo. Provém da própria cabeça deles, uma mente carnal, uma mente terrena. Então, Paulo escreve esta carta, irmãos, justamente para isso, para combater esses falsos ensinos, para corrigir esses crentes, que é totalmente aplicável nos nossos dias. Porque hoje nós somos também acometidos, ainda mais com o advento da internet, com muitos ensinos. Hoje você pode escolher o que você quer ouvir. Se eu quiser assistir ali uma reunião do candomblé na internet, eu consigo. Né? Qualquer coisa que eu quiser está ali disponível para mim. E o que nós esquecemos é que os crentes acabam, por assim serem, talvez fracos na fé, a misturarem vários conceitos de várias religiões. Você provavelmente já deve ter visto um crente que ele é todo holístico, né? Que crê em horóscopo, né? E crê em várias outras coisas. Isso nada mais é do que um sincretismo. E não se engane, irmão. Inclusive nós, né? Que somos oriundos de igrejas que sequer podemos dizer que eram igrejas, né? Aí você avalia a sua origem, mas que temos conceitos impregnados em nós de anos e anos, de ensinos que foram ali colocados anos após anos, e que isso não vai embora da noite para o dia. Que a palavra de Deus tem que efetuar um lavar em nós. Eis aí a sua diligência na palavra de Deus. Eis aí a sua dependência em falar para Deus que é pobre e necessitado. E não andar, como vimos em Provérbios, segundo a sua própria sabedoria. Então, Paulo ele tem essa preocupação em combater essas heresias, que podem ser resumidas como filosofias. Filosofias vãs, inúteis, que seguem preceitos segundo os rudimentos deste mundo. Como já foi falado lá no capítulo 2, verso 8, e também no verso 20, como veremos hoje. E também, amados, veremos hoje que esse sincretismo era uma mistura, sim, de cristianismo, né? Porque tudo que está em torno aqui é de uma igreja cristã, nunca perca isso de vista. Eles não estão num terreiro, eles não estão num templo pagão. A igreja de Colosso é uma igreja cristã, é onde tem cristãos. Epáfras ensinou o evangelho ali. E tudo isso que nós estamos vendo Paulo citar está dentro de uma igreja evangélica. E hoje nós veremos mais um ponto desse sincretismo, que é as práticas ascéticas, que nada mais é do que uma privação ou tratamento severo do corpo. Como vocês já viram na leitura inicial, no verso 21, não toques, não proves, não manuseis. Né? Então são privações impostas e colocadas, que resumem aí bem, a grosso modo, as práticas ascéticas, tá? Então veja, a construção desse parágrafo aqui, ele pode ter início, amados, já no verso 8,
Se os irmãos se lembrarem, já pregado, foi aonde vimos as exortações de Paulo: tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, fica claro para nós que todo esse sistema é um sistema anticristão, é um sistema anticristo. E agora, amados, Paulo dá clara expressão aqui, ele dá mais detalhes na sua preocupação central ao escrever aos Colossenses. Nos versos 9 a 15, ele elaborou o em Cristo, estão lembrados? Ele falou sobre a plenitude de Cristo. Ele falou que esses crentes já deveriam se considerar completos e totais dependentes de Cristo. Andai nele, permanecei nele. Pois ele diz, como vimos já, que nele habita toda a plenitude divina no verso 9. No verso 10 ele disse, estai completos nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. Ou seja, você não precisa desses falsos mestres. Vocês não precisam seguir esses falsos ensinos. Basta vocês se apegarem aos ensinos do cabeça, de todo o principado e potestades, o cabeça da igreja. Então, amados, agora veremos dos versos 16 a 23, que já iniciamos semana passada, volte-se para o próprio ensino falso. Então, hoje, mais uma vez, a pregação é para combater os falsos ensinos. Então, aqui nós temos que cunhar os ensinos de Paulo à luz da Bíblia e assemelhar com aquilo que existe hoje. Nós temos que criar ferramentas em nós, na dependência do Espírito Santo, para conseguir identificar aquilo que é falso. E a Bíblia nos fornece isso. Então, eis aí a necessidade de você estar atento, de anotar, de você sempre estar meditando nesta palavra. Então, amados, uma conclusão aqui de Paulo está particularmente preocupado, então, a respeito dessa imposição, tá? Tudo que nós veremos hoje é uma imposição dos falsos mestres de certas regras sobre disciplina corporal. Semana passada nós falamos de algo parecido, né, com práticas judaizantes, né? Festas de luas, a qual ele falou que eram sombras daquilo que viria. Agora é algo como regras de imposição. Faça isso, faça aquilo outro. E ele toca nesse assunto, né? Ele já tocou nesse assunto no verso 16, inicialmente. Quando ele disse, portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida. É uma prática, opa, não faça isso, não toque, não coma, não faça aquilo outro. E depois ele acrescenta, ou por causa do dia de festas, ou de lua nova, ou dos sabates. Então, amados, neste parágrafo ele condena o programa de austeridade recomendado por esses proponentes do erro, ou seja, os falsos mestres. É obscura a conexão entre os versos e a advertência contra o culto aos anjos, imediatamente precedente, né, dos versos 18 e 19. Mas, amados, esses impostores, eles utilizavam de seu presumível contato com o mundo angelical, ou até mesmo interpretações que traziam eles mesmos como os seres com poderes, porque eles tinham visões, estão lembrados disso? Eles é que falavam, as revelações deles. Então existem essas duas vertentes de interpretação sobre esse culto aos anjos. Mas, amados, de qualquer forma, é um sistema e são pessoas que não pregam a Cristo Jesus. Tá? Então vamos ver um pouco mais sobre essas restrições, sobre essas formas de se cultuar e de se buscar a Cristo, né, que não está nisto. Tá? Por isso que eu falo entre aspas, porque é um sistema anticristão. Então vamos entrar no verso 20 e vamos analisar o texto com mais calma, né? Diz o seguinte, o verso 20, utilizando a João Ferreira de Almeida. Se morrestes com Cristo, diz Paulo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então veja, a primeira exortação de Paulo aqui é se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Veja, amados, o versículo 20 não está explicitamente, você não vai encontrar uma conjunção ligando o verso 20 com o que ele disse nos versos 16 a 19.
Então não está explicitamente conectado, né, com o precedente. Mas Paulo aqui ele faz isso porque ele muda um pouco o tom. Ele muda um pouco a sua retórica quanto àquilo que ele está passando para esses irmãos. Paulo muda aqui da terceira pessoa do singular no imperativo, que domina os versículos 16 a 19. Os irmãos lembram dos imperativos aqui do verso 16 a 19? Não permitam que ninguém os julgue. Não permitam que ninguém os impeça. Todos esses não permitam, que são ações, está no imperativo. Então, amados, agora o tratamento é direto no plural. Vocês morreram. Percebe a mudança no próprio texto? Porque se submetem. Né? Então ele sai de algo do singular específico que está ocorrendo para algo mais amplo, que é a tratativa com os crentes na igreja. E esses fatores sugerem que neste ponto ocorre uma ruptura menor no argumento. Percebem, irmãos, que agora ele tem uma série de exortações. Ele faz alguns alertas, mas agora ele pretende corrigir, exortar, trazer para perto. Nos versos 20, amado, até o capítulo 3, verso 1, ele vai falar: vocês morreram com Cristo. Vocês ressuscitaram com Cristo. Vejam, tanto neste verso que já se inicia, olha aí o capítulo 3, verso 1. Então se ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele usa do mesmo argumento que o verso 20, que nós estamos. Então, apesar dessa relação entre o verso 20 e o capítulo 3, verso 1 ser óbvia, o foco contínuo nas regras que caracterizam essas filosofias vãs dos falsos mestres sugere que esses versículos estão conectados também de forma mais estreita com a descrição dos ensinos falsos precedentes. Que o que se segue, amados, eles funcionam como um ponto culminante da exortação e da discussão de Paulo sobre o ensinamento falso. Então podemos concluir que é uma mescla de exortação juntamente com a caracterização dos ensinos falsos. O que eu estou querendo dizer é que ele ainda pretende dar mais detalhes sobre o que está acontecendo. Ele não vai parar somente nas festas, nos alimentos ou bebidas que eram sombras das coisas futuras, na adoração de anjos, como ele diz no verso 18. Ele pretende ainda falar mais sobre esses falsos ensinos. E assim nós ganhamos mais características e mais fundamentos para poder estarmos alertas. Vem muito semelhante com o que o próprio Paulo escreveu em Gálatas 2, verso 18 a 21, que vai dizer o seguinte, irmãos: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo ele está reorganizando os pensamentos desses crentes justamente para fazer essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Coisa que ele já introduziu no verso 17, falando sobre sombras e o corpo, a substância. É justamente o que ele diz em Gálatas 2, eu não vivo mais com base na lei, porque é justamente isso que Cristo destruiu. Ele nos tirou sobre este poder da lei, porque a lei mostra o pecado em nós. Como diz Paulo em Romanos capítulo 7. E o pecado ele só ganha força, amados, onde existe essa transgressão, e existe essa dívida, e Cristo apagou esta dívida em nós, nos trazendo para uma vida totalmente independência dele, mas uma vida que obedece e que segue os seus preceitos. Mas aquele que obedeceu a lei perfeitamente não somos nós, é o próprio Cristo. E ele ressuscitou justamente provando isto, que a morte não tinha poder em cima dele.
então não poderia contê-lo e encerrá-lo naquele estado. Ele venceu a morte, provando então que ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. E Paulo fala, se morrestes com Cristo. Ele fala justamente disso. Perceba que para combater uma heresia, Paulo não precisa ficar batendo muito na tecla sobre o que os hereges pregam. Ele tem uma defesa, uma apologética muito sábia, que é destacar Cristo, a sua eficácia. Ele fala, se morrestes com Cristo, e isso já entra na mente desses cristãos, os verdadeiros, pelo menos, a ponto de fazer eles pensar. E na sua Bíblia deve ter essa condicionante se. Se morrestes com Cristo. E o que significa esta partícula se? Amados, isso nos lembra de um ponto teológico essencial que Paulo apresentou antes. Os cristãos têm de morrer com Cristo. Ele disse no verso 12, estão lembrados? Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Está falando com os crentes que foram batizados. Agora ele de novo, ele retoma esse ponto. Se morresses com Cristo. Com certeza Paulo não diz isso com muitas palavras, mas o seu ensinamento sobre os cristãos sepultados com Cristo no batismo implica que também morremos com ele. Paulo não está apenas afirmando o fato de morrermos com Cristo. Ele nos convida a considerar se morremos de fato. Esse se é para você examinar se você realmente morreu com ele. Esse se nos leva a pensar que, certamente por ter falsos mestres dentro da igreja, também tem falsos discípulos. Esse se é para verificar se realmente dependemos de Cristo ou não. Se o nosso batismo foi válido, genuíno ou não. Se morremos com Cristo. E por isso pondera as implicações disso. Porque se você morreu com Cristo como disse o seu batismo, pelo menos deveria ser, né? Porque muitos se batizaram aqui, nós sabemos, sem entendimento algum do que estava fazendo. Mas considerando que você hoje entende o que significa o batismo, e executar isto, quais são as implicações? Quais são as implicações de você ser sepultado, imergir naquelas águas? Quais são as implicações? Se você morreu com Cristo no batismo, você ressuscitou com ele. Quais são as implicações? Você precisa, crente em Jesus Cristo, responder isso com entusiasmo. Quais são as implicações de você ter morrido com Cristo? Você tem que ter essa resposta. E ele vai trazer no texto. Mas o que eu te pergunto, você sabe? Você tem noção de quais implicações são essas? Paulo retrata com frequência os cristãos como aqueles que participam com Cristo. Nos grandes eventos inaugurais desta nova aliança. Desta plenitude que ele já disse no verso 10. Que nós já desfrutamos dessas bênçãos. E aqui já começam as implicações. E eu pergunto também, porque existem duas vertentes. Existem dois extremos, apenas dois. Na humanidade, eu sempre prego aos irmãos e digo, perante Deus, só existe duas classes de seres humanos. Aqueles que estão no primeiro Adão e aqueles que estão no segundo Adão. Aqueles que são representados pelo transgressor e aqueles que são representados pelo fiel. Só existem duas classificações. Deus não está olhando se você é negro, pardo, branco, amarelo. Deus está olhando para a sua alma. E só existe duas classificações. Como toda a humanidade foi designada por Deus para estar com Adão no seu pecado, ele também designou que todos os seres humanos, ou todos os cristãos, né? Especificamente os cristãos, estão com Cristo. Nos eventos que revertem e mais que cancelam os efeitos do pecado do primeiro Adão.
Como você pode ver em Romanos capítulo 5. Paulo utiliza dessa linguagem. Se o primeiro Adão encerrou todos no pecado, o segundo Adão fez o quê? Com aqueles a qual ele representa? Perdoou e representa todos aqueles que foram salvos. Então, amados, a grande pergunta é: se eu sou uma pessoa que me enquadro dentro dessas heresias e dentro dessas coisas e esses rudimentos, a qual eu sou escravo e eu creio piamente que isso está me trazendo algum benefício, como será mais detalhado? Eu estou no primeiro ou no segundo Adão? Isso é característico de uma representatividade, de um federalismo do segundo Adão ou do primeiro Adão? A igreja onde eu estou, a qual você está que nos assiste, as práticas que estão aí sendo impostas, elas são semelhantes ao que Cristo faz e os seus ensinos pregam, ou o que os homens desejam. É isso. E isso determina de que lado eu estou deste muro. Primeiro Adão, segundo Adão. E ele diz claramente, né, na primeira parte aqui do verso, se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Mas a preocupação de Paulo aqui, nesse versículo, não é apenas para nos lembrar de nossa morte com Cristo, mas indicar os efeitos. Quais são as implicações do batismo? Olha só, Paulo já quer indicar isto. Dessa experiência de morrer com Cristo para, olha só, o primeiro indício, morremos para os princípios elementares deste mundo. A NVT, a versão NVT, ela capta a ideia com a parafrase: vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Porque estar no primeiro Adão é ser escravo dos princípios rudimentares deste mundo. Sejam físicos ou até mesmo com preceitos espirituais. Seja o que for. Porque os rudimentos deste mundo têm os dois, não é só materialismo. Porque senão eles não iriam propor um aperfeiçoamento, uma santificação através de práticas, de tratamento severo do corpo. Se não tivesse algum cunho espiritual nessas tratativas, não coma, não beba, e a religião em torno disso. Correto? Então, amados, vejam, Paulo não quer apenas nos lembrar, mas ele quer indicar algo. Ele quer mostrar para nós quais são as implicações de ter morrido naquele batismo com Cristo. Aí ele lança a pergunta: por que vos sujeitais ainda a ordenanças? Por quê? Por quê? Paulo aqui enfatiza a realidade de ser libertado do poder desses princípios elementares. Percebe, irmãos, esses princípios, esses rudimentos do mundo, princípios elementares, é o que governa, é um dos princípios que governa o ensino dos falsos mestres. São preceitos carnais voltados para si mesmos. Entendam isso. E se eu morri com Cristo, por que eu me sujeito a esses princípios elementares ou rudimentos deste mundo? Não toques, não bebas, não. Paulo aqui então enfatiza a realidade de ser libertado desses poderes, desses princípios. E muitas pessoas na época de Paulo viviam com medo desses princípios. Tanto que ele fala, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Mas é lícito? É. Na viagem que eu fiz para Minas Gerais, entrei no carro lá, o pastor falou, você tem problema quanto à música de rock? Eu falei, pastor, olha, depende do rock, né, também, né? Não é tão descambado assim. Não, aqui é tranquilo, é mais o ritmo só, mas a letra, ela é cristã, digamos. Eu falei, não, tranquilo, né, tranquilo.
Por quê, amados? Eu sei que... Aí já pensou, se eu fosse um legalista, e dentro de muitas religiões, muitas, esse pastor aí não é pastor, não. Isso aí não é pastor, não. Né? Mas o que salva realmente? Amados, o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai. E é isso que veremos. Isso é o ensino de Cristo. Não é o que nós fazemos que nos contamina. Pelo contrário, nós fazemos aquilo que o nosso coração nos governa e nos diz a fazer. O problema é muito mais do que aquilo que é externo. E é isso, amados, que é o cerne do legalismo e das falsas religiões. Porque eles vão focar o quê? No seu entorno. Tem irmãos da congregação, que era da congregação, sabem com todas as letras sobre o que eu estou falando. Tem irmãos que vieram da Deus é amor, sabem com todas as letras também sobre o que eu estou falando. Mas não só estas. Será que nós não somos legalistas a esse ponto? Será que a obra da santificação na sua vida você não coloca muito dependente do seu externo? Nós focamos muito naquilo que é gritante, mas esquecemos de que nós podemos ter meio que desapercebido em nós essas práticas. E esse é o grande problema e o grande alerta. E, amados, muitas pessoas nessa época de Paulo se apegavam nesses princípios. Não faça, não coma. E o senso de escravidão a esses princípios parece ser o que tornava o programa dos falsos mestres especialmente sedutor. Outro dia a irmã, né, conversando comigo, veio da Deus é amor, ela falou, nossa, lá às vezes era bom ouvir o elogio deles, era tão bom tocar lá. O outro irmão falou para mim, nossa, eu tenho saudade às vezes daquele canto, né, aquela orquestra lá da congregação. Ou seja, amados, tudo que é feito ali é sedutor e é escravizador. Quando eu falo para os irmãos que existem algumas religiões que são centradas e formadas através de coisas secundárias, quando você arranca essas coisas secundárias, acaba tudo. Você arranca esses princípios a quais estão ancorados, acabou-se tudo. Mas qual é a verdadeira religião? De que tudo pode acabar, mas Cristo permanece. O cristianismo genuíno, ele não é dependente de coisas secundárias. João, ele foi exilado em uma ilha e ele continuou sendo crente. Ele não precisou de cerimônias judaicas, ele não precisou de estar em festas, ele não precisou de um violão, ele não precisou de uma orquestra, ele não precisou de nada. Ele precisou da sua fé recebida por Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele morreu no batismo. Ele foi sepultado com Cristo. E a pergunta que eu te faço, você foi sepultado com Cristo? Ou você ainda possui bengalas da fé? Sabe quais são as bengalas da fé? Aquelas coisas que você ainda fica se apoiando para dizer que você é crente. Talvez você seja crente no seu marido. Talvez você seja crente na sua esposa. Talvez você seja crente no seu pastor. Talvez você seja crente em outras coisas. E isso não deixa de ser rudimentos deste mundo. Isso não deixa de ser algo material, carnal. Porque tudo aquilo que compete com Cristo deixa de ser dele. E aquele exercício mental que sempre é bom e válido para nós é, se o teu marido morrer, tu continua na igreja? Se o teu filho for expulso da igreja, você continua na igreja? Já parou para pensar nisso? Que o teu filho vai crescer e pode se tornar um ímpio e ele ser excluído daqui? E aí, você vai sair com ele? Então você é tão ímpio quanto ele. Mas nós não pensamos nessas coisas. Nós achamos que tudo vai correr bem. Deus queira que corra bem, mas depende dele. Mas você deve se avaliar, porque o texto diz, se morrestes com Cristo. Se morrestes com Cristo. Por que vos sujeitais ainda a ordenanças? Como se vivesseis no
mundo. Pela confiança nessas coisas, nesses rudimentos, nessas regras, nessas ordenanças, os colossenses estariam agindo como se ainda estivesse vivendo no mundo. Será que você não está agindo como se estivesse vivendo no mundo ainda? Os irmãos estão entendendo? É uma mensagem, se você não parar para pensar e pegar o que Paulo está querendo trazer aqui, você vai boiar, irmão. Paulo está trabalhando aqui com profundidade, utilizando termos que nós precisamos avaliar e entender o que ele está querendo nos passar. E aqui nesse finalzinho do verso 20 ele está falando, se eu permaneço me sujeitando a essas ordenanças, a esses preceitos rudimentares, eu vivo como se ainda no mundo. Mas peraí, quando eu batizei eu não morri para o mundo? Então eu tenho que avaliar isto. E o cerne do verso 20 é, eu morri com Cristo. Eu morri com Cristo. Você morreu com Cristo. Vou falar como o Tiago agora. Prove-me então. Prove-me então que você morreu com Cristo. Amados, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Amados, esses colossenses estão em risco. E se eles não morreram com Cristo, eles ainda estão vivendo no mundo. Isto é, na esfera de vida que é separada de Cristo. Ou seja, na representatividade do primeiro Adão. E nas duas classes únicas que existem. Ou você está no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão. Mas Paulo e todos os verdadeiros crentes foram crucificados para este mundo. Ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe onde ele diz isso? Gálatas capítulo 6, verso 14. Ele diz claramente que o mundo está crucificado para ele. E ele para o mundo. Você está nisto? Porque, amados, o que eu mais vejo hoje é crente apegado a coisas materiais. O que eu mais vejo hoje é crente dependente de outro crente. O que eu mais vejo hoje é crente dependendo de algo. É triste. Quando eu me ausento da igreja por algum motivo extraordinário, depois eu recebo de irmãos falando, pastor, parece que as coisas mudam quando você não está lá. Não deveria. Não deveria. O seu senso de responsabilidade não poderia mudar, eu estando aqui ou não estando, porque o seu Senhor é Cristo, não sou eu. O seu compromisso é com Jesus Cristo, não sou eu. Se você perder o sacerdote solar, o que vai ser de você? Tem gente que está tão apoiado no marido, porque se ele morrer, e olha que isso pode acontecer a qualquer momento, acabou a vida. Acabou a vida. Será que eu morri com Cristo e realmente eu estou apegado a Ele? E Ele me sustenta, e Ele é a fonte, e eu estou pleno nele? Como a sua palavra me informa? Esta é a indagação de Paulo. Se vocês morreram com Cristo, por que vocês se sujeitam? Por que vocês dependem? Por que estão apegados a tantas coisas? Por que Cristo e mais isso? Não! Se tem Cristo e mais alguma coisinha sequer, é um sistema anticristão. Entenda isso, amado. Cristo não divide a sua glória com ninguém. Por quê, pastor? Porque naquela cruz só tinha ele. Não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Ninguém o ajudou nem a subir lá. Nada. Ninguém o ajudou, pelo contrário, atrapalharam ele em tudo. Em tudo. Em tudo ele foi tentado. A obra é exclusiva de Cristo. E isso não me dá direito, nem dá direito a você acrescentar nada nesta religião. Ou você morre para si mesmo, morre para os rudimentos deste mundo, morre para suas cobiças, morre para suas vontades, morre para tudo, calcula o preço do discipulado. Calcula a tua torre. Antes de sair da guerra, vê se tem homens o suficiente. Antes de levantar a mão e dizer eu sou um cristão.
Porque a hora que vem esses falsos ensinos, se é que eles já não estão na sua mente, você divide a Cristo. E dividir a Cristo é um sistema anti-ele. Será que vocês entenderam a seriedade do que nós estamos vendo nesses textos? Será que vocês constataram que está aqui? Quantas vezes ele falou, não pertence a Cristo, não é do cabeça? Quantas vezes ele falou isso? Verso 21. Tais como não toques, não proves, não manuseis. Paulo resume esses preceitos. Quais são os preceitos elementares deste mundo? O que gira essa falsa religião? No que gira a falsa religião? Não toques, não proves, não manuseis. Está tudo aqui? Será que essa lista não é mais vasta? Só que Paulo aqui, ele está usando de uma maneira depreciativa. Paulo aqui está sendo, de certa forma, sarcástico. Paulo está sendo aqui, de certa forma, irônico. Por isso que é bem curto, porque resume o que ele está querendo dizer. Empregando para esse fim uma linguagem energética, espirituosa e proverbial. Não manuseie, não prove, não toques. É como se dissesse, por que submeter-se a uma série de nãos? Como se pela soma de muitas negativas, vocês pudessem obter um positivo. Ou como se a vitória sobre o pecado e o progresso na santificação fossem alcançados baseando toda a sua confiança em pura abstenção. Amados, eu queria que você tivesse só um pouquinho de temor no que eu vou falar aqui. No grande dia da salvação, no grande dia de Cristo reunir os seus eleitos, você vai ter grandes surpresas, esteja certo disso. Porque talvez você olhe para a salvação como um estereotipo, né? Alguém, você fala, não, esse é crente. Mas o próprio Cristo diz que as meretrizes, as prostitutas nos precederão no reino dos céus. As prostitutas vão estar na fila primeiro do que você. Será antes de você. E talvez ela não tenha nem tido tempo de mostrar esta santidade, esse não toque, não faça, não diga. O que Paulo está querendo dizer é que essas coisas não salvam ninguém. Que a ordem está invertida. Nós não estamos aqui transformando a graça em leviandade. Nós não estamos transformando a graça aqui em licença para pecar, mas nós também somos aptos e ligeiros a querer transformar as coisas de fora para dentro como uma regra para a salvação. E quem salva é a obra de Cristo. E não é o que você fala, não é o que você faz, não é. Porque aquele ladrão na cruz, poucos momentos antes, ele estava debochando de Cristo. E você, talvez ainda permaneça debochando de Cristo, com a sua atitude, mas dizendo que é crente. Quem é pior? Uma coisa eu sei, à luz da palavra. O ladrão na cruz está no céu. O ladrão na cruz já recebeu do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o veredito. Estarás comigo hoje no paraíso. E você? Morreu com ele? Porque é isso que vai determinar. Você morreu com ele? Quais eram as regras, irmão? Não sabemos exatamente as regras ascéticas, né? Porque Paulo não dá detalhes específicos, mas ele fala de uma forma geral. São preceitos. Paulo tinha em mente, quando emitiu essa advertência, não sabemos precisamente quem eram os antecedentes delas também. É evidente que nesses breves mandamentos estão implícitas restrições, algumas delas nós podemos ter ciência, como comidas e bebidas. Por quê, pastor? Porque o verso 16 já nos permite inferir isso. Né? O verso 16 ele já falou que uma das coisas era bebidas e alimentos. Né? Então, amados, tem mais coisas? Com certeza tem mais coisas. Não tenha dúvidas disso. E note especialmente o não proves. Está claro também pela afirmação parentética o que se segue no verso 22 que vamos entrar.
Alguns teólogos vão dizer que existia proibições, inclusive, quanto ao casamento. Com base em quê? Na própria palavra, Paulo escreve a 1 Timóteo 4,3, né, para ele se alertar contra falsos ensinos. E um deles, olha só, 1 Timóteo 4,3. E proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Se vocês lerem um pouquinho antes desses versos, os irmãos vão ver que são falsos ensinos. São restrições também. Não, você tem que ter um voto de castidade. Você já ouviu alguma religião que prega isso? Quantas tem, né? Aquelas religiões minimalistas. Não, você pode ter 2 peças de roupa, né? Você só tem que andar de sandália, né? Você não pode ter muitas coisas. Espera aí. Será que isso traz algum benefício para a minha alma? Segundo Paulo, não. Verso 22. E ele diz: as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vamos lá. Então Paulo aqui ainda diz: as quais coisas todas hão de perecer pelo uso. O que Paulo ressalta aqui é que certamente é bastante tolo na linguagem vulgar e idiota, tá? É coisa de idiotice, Paulo está dizendo, basear-se a esperança de vitória sobre o pecado e a salvação plena de alguém em qualquer coisa pertencente àquilo que no processo da natureza está condenado à destruição. Regras para o comer e beber. Aqui provavelmente em primeiro, né? Especial. Mas tendo como seu propósito a melhoria da condição moral e espiritual do homem, estando baseadas em preceitos e doutrinas puramente humanos. Amados, se esse nosso próprio corpo, pergunto aos irmãos antes, o nosso próprio corpo está dentro dessa primeira parte do verso 22, as quais coisas hão de perecer pelo uso. É com este corpo que você está aí que você vai entrar no céu? É? Sim ou não? Então por que você acha que é com este corpo que você depende da sua santificação e da sua salvação? Por que você atrela a condicionante das suas obras impuras, que são trapos de imundícia perante Deus, que só são aceitas pelo lavar do Espírito Santo, pelo sangue de Cristo? Como é que você quer condicionar algo pela sua própria força? É isso que eu quero te dizer. Sendo que esse seu próprio corpo é perecível. Logo, não é por me abster, não é por controlar, não é por eu ter um domínio próprio sobre mim mesmo, estou falando do Espírito Santo, mas algo que eu crie como regras e preceitos. Não, aqui na minha casa não tem televisão. Não, a minha mulher não corta o cabelo. Não usa maquiagem. Não isso, não aquilo. E se não fizer isso, não é salvo. Não é salvo. Se você sair da igreja, você não vai ser salvo. Se você sair da igreja, nem te considero mais irmão. Como se a salvação estivesse em um preceito local, né? Como se a graça de Deus habitasse apenas num localzinho ali. Olha que tamanha heresia. Aí eu pergunto você, quantas pessoas estão aprisionadas e escravas a essas coisas ainda hoje? E talvez seja seu familiar, seu parente. Veja se não é triste. E Cristo tem total direito de mandá-las para a condenação eterna. Porque com essa atitude eles estão rejeitando a Ele. Estão rejeitando a Ele. Amados, regras para comer e beber. Não faça isso. 1 Coríntios 6,13, põe para a gente, por favor. Paulo vai dizer, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Destruirá tanto o estômago
quanto o alimento. Seu corpo aí, a notícia triste talvez para você, que eu te diga, né, é que seu corpo aí vai ser destruído, meu amigo. Isso aí, você receberá um novo corpo. Um novo corpo. É o incorruptível que é semeado para o incorruptível. Tá? Então entenda isto. Você que vive atrás de bens, você que vive atrás, pessoas que cultuam o próprio corpo, né? Pessoas que vivem atrás de coisas secundárias. Tudo isso vai perecer. Paulo diz isso claramente. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Em Mateus 15, 17, Cristo diz: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Simples assim. O que você come, o que você, né, diz que é proibido, só tem uma função: entrar e sair. Sustentar o seu próprio corpo. A finalidade é esta. Então, amados, nos versículos 22 e 23, Paulo justifica a rejeição a esses falsos ensinos, quanto às regras dos falsos mestres. E nós vemos 3 pontos aqui. Primeiro, que as regras têm que ser com assuntos deste mundo. Isso é importante você ter como baliza. Ao estar numa igreja, as regras, geralmente de seitas, geralmente de falsos mestres, elas estão voltadas para assuntos deste mundo. Primeira coisa, pode perceber. Está relacionado como a coisas e assuntos deste mundo. Televisão, né? Coisas externas apenas. Segundo, as regras refletem ensinamentos humanos e não divinos. Segundo ponto. E terceiro, as regras não podem trazer transformação espiritual nenhuma. Foi justamente o que eu vi lá em Coração de Jesus. Com as pessoas os dissidentes da congregação cristã do Brasil. Os próprios dissidentes, as próprias pessoas falando, não, até pessoas que não são de igreja nenhuma falando, eles falam que não pode fazer isso, aquilo outro, mas está traindo a esposa. Está falando palavrão. A boca parece um poço de esgoto. Né? Ou seja, analisa, o coração está mais podre do que o pior ímpio, se é que tem classificação entre ímpios. Né? Mas não pode a televisão. Não pode isso ou não pode aquilo. Então é fácil de perceber, irmãos. É nítido quando a igreja ela é centralizadora, ela é controladora, e aonde que esses mestres ou pastores que sejam, eles querem a glória para si mesmo, porque dessa forma ele controla as pessoas e essas pessoas dependem dele. Dependem dele. Irmão, a única coisa que eu quero que te governe é isso aqui. É isso aqui. Tanto que se eu estiver aqui ou não, meu desejo é que para que Deus coloque outro e continue. Mas desde que leve a sério a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus na íntegra. Então, amados, Paulo declara 2 pontos aqui como regras no verso 22. Essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Primeiro ponto. E se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Né? Doutrinas de homens. Então, as características fundamentais desses falsos ensinos são puramente materiais, exteriores, e tudo isso se finda pelo uso. E segundo ponto, são regras de homens. Não tem nenhum embasamento bíblico, não possuem algo espiritual em si. Mas eles dizem que sim. Eles dizem que tem. Então, amados, veja, essa é a avaliação negativa das regras, do versículo 21. E, na verdade, esse segundo ponto poderia parecer o mais importante dos dois. A NVI, eu não sei quantos tem NVI, reflete a relativa importância das duas orações, tornando a primeira
e uma oração relativa em português, que diz o seguinte na NVI: essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. A NVI junta tudo, né? Mas aqui tem um alerta para nós, por quê? Porque a gente tem que sempre evitar os extremos. Porque aqui não pode se criar uma doutrina, né, ou um estilo de vida onde o cristão tem que rejeitar tudo que é material. Né? Devemos esquecer totalmente das coisas materiais. Ah, pastor, vai acabar tudo mesmo. Né? Meu trabalho vai se findar, o corpo vai acabar, vai virar pó, então eu vou viver de uma forma então que eu não me preocupo mais com as coisas materiais. É assim que vive o cristão? Não. A descrição das regulamentações como sendo segundo preceitos e doutrinas de homens imediatamente nos lembra também, né, uma em que Jesus disse, como está narrado em outro verso do mesmo capítulo de Mateus, a saber, onde ele diz, abre aspas, ensinando como suas doutrinas que são preceitos de homens, né? Mateus 15, 9. E provavelmente Paulo cunha esta palavra de Cristo e coloque aqui, tá? Então, por sua vez, também aqui nós temos uma citação de Isaías 29, 13. Porque o ponto de todo o ensino, de ensinamento aqui, tanto em Isaías como nas palavras de Cristo, não é apenas mostrar que tais ordenanças feitas por homens e as doutrinas das quais se derivam são sem valor, mas também, enfaticamente, são piores do que as sem valor. Então, amados, tem aqui, né, uma questão de citar Cristo, e Cristo também pensa nas palavras de Isaías 29. Mas de tudo, são doutrinas prejudiciais. Vocês estão percebendo que o farisaísmo, que foi condenado por Cristo, ele se perpetuou e ganhou novas vestimentas anos depois? Quantas vestimentas tem hoje? Quantas religiões estão aí dividindo Cristo em várias partes, irmãos? Amado, você que nos ouve, nós aqui, meus irmãos, não aceite nada que não te apresente Cristo por inteiro. Ou é Cristo inteiro, ou não é nada. É isso que nós temos que ter como regra. Porém, a sua concepção de um Cristo inteiro, ela tem que ser correta. Porque talvez um Cristo pela metade seja o seu Cristo inteiro. Entende o que eu estou dizendo? E essa é a preocupação. Esse é o medo. E aonde que eu conheço, então, pastor, o Cristo por inteiro? Nas Escrituras. Recebi uma mensagem essa semana de um rapaz. Pastor, eu preciso de ajuda. O rapaz está lá atormentado porque ele não tem nenhum entendimento da palavra. A pastora falou algumas coisas para ele e ele está atormentado. Eu falei, primeiro, ele precisa de uma igreja, ele precisa de um pastor, ele precisa de ser ensinado. Porque não entender a palavra não é algo que nós não vemos na Bíblia. O próprio eunuco, o etíope, precisou de alguém para ensinar. Os próprios discípulos a caminho de Emaús também não estavam entendendo nada, estavam tristes. Cristo ensinou eles. Então, a primeira coisa, ele precisa de um homem habilitado, de uma igreja séria para que ensine ele. Agora, talvez a pessoa se manter numa igreja onde não apresente Cristo para ela como inteiro, nunca que ela será salva. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Meio evangelho não salva ninguém. Ah, pastor, mas nós aprendemos na confissão de fé que existem igrejas imperfeitas. Igrejas imperfeitas não significa que meio evangelho salva. Igrejas imperfeitas não significa que nós vamos aliviar ou diluir o evangelho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso que nós temos que ter equilíbrio, sensatez e avaliar. Meio Jesus não salva ninguém, irmão. 1/3 de Jesus não salva ninguém, irmão. Ou é ele completo, ou não é nada. E aí eu preciso ver se a pessoa professa realmente o Cristo inteiro. Isso é um pilar da fé. Seu pai e sua mãe professam o Cristo inteiro? Ou não? É isso que salva. Não é Cristo que salva, irmão?
Não é a sua obra por completo que salva? A Bíblia não apresenta para mim a obra completa? A pergunta é, será que ele ouviu a obra completa? Será que ele entendeu a obra completa? Porque é isso que salva. É isso que salva. Cristo completo. Amados, essas doutrinas desses homens são prejudiciais. Não salva ninguém. E pelo contrário, irmãos. Assim como a passagem de Isaías, depois os irmãos podem ler, Isaías 29, tá? O ponto de todo o ensinamento, irmãos, tanto em Isaías, um ai é pronunciado. Ai destes, ai daqueles, ai. Estes ais que nós podemos encontrar em Mateus 25 também proferidos por Cristo, e se refere a quem, aqueles ais de Cristo? Quem já leu Mateus 25? Hã? Quem? Hã? Não fale, irmãos. Falsos profetas. Aonde Cristo diz que os tornam 2 vezes mais filhos do diabo. Que se tornam um impeditivo. Um impeditivo. Amados, olhe só como o falso evangelho é tão pernicioso, tão sujo, tão prejudicial, que além de escravizar, irmão, contém uma terrível sentença. Amados, eles trocam o temor centralizado no coração de Cristo. A graça libertadora, os atributos perfeitos de Cristo naquela cruz, eles trocam por mandamentos de homens. Trocam por preceitos humanos. Não. Você, se fizer isso, você perde a sua salvação. O que está por detrás dessa fala, meu querido? Analisando a luz de Colossos aqui. Não, se você não fizer isso, você não é salvo. Já ouviu isso na sua caminhada cristã em alguma coisa? Não, você só é salvo se fizer isto. Então, amados, nós temos que começar a refletir sobre isso. Mateus 15, verso 6, a parte B, né? Porque ele vem dizendo sobre isto, mas na parte B ele diz, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha lá o que o falso ensino que Paulo está pregando aqui, a qual ele disse que não é cristão, é anticristo. Ele fala, e nós podemos aqui fazer um paralelo com Mateus 15, a parte B, anula a palavra. Anula a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. Então são ensinos não espirituais. O ponto de Paulo, amados, que vamos entrar no verso 23, deixa um tanto mais claro isso que estamos falando. Mas, amados, o que nós devemos entender é que os falsos mestres, eles dão importâncias demais a assuntos que não alcançam a essência da verdadeira espiritualidade cristã. A mudança de coração e de mente que leva à verdadeira santidade. É a metanoia, é o arrependimento que nós vimos lá em Atos. E agora o que faremos? Aí Pedro, imagina, agora você tem que oferecer sacrifício, agora você tem que ter obras, né? Você vai perder a salvação. Não, agora você tem que ir para denominação X, agora você tem que falar isso, fazer aquilo. O que Pedro falou? Arrependam-se e recebam o Espírito Santo e sejam batizados em nome de Cristo Jesus. É isso que ele falou, arrependam-se. Ele direciona para a mudança interior do homem. O que é exterior é só um reflexo do que está no seu coração, irmão. E é isso que você precisa se ater. A crítica de Paulo às regras dos falsos mestres, pois se baseia em mandamentos. A palavra é entaumata, tom antropon, ou seja, ensinos didacálias humanos. Ensinos humanos. O antropo vem de antropologia, vem de homem. É algo voltado só para o homem. Amados, isso é terrível. Soa semelhante com as tradições dos fariseus.
Esses princípios são claros, pois substituem Cristo, por mais que isso tenha alguma menção de Cristo no meio. Os judaizantes, em Gálatas, Paulo também refuta eles, chama eles de falsos irmãos. Então, o que eu quero alertar à igreja, depois do ensino da confissão de fé, é que por mais que tenha, irmãos, igrejas imperfeitas, não misture as coisas. Cristo pode salvar aquelas pessoas em igrejas perfeitas? Pode, mas se apresentando a elas completamente. Ah, como que ele vai fazer isso? Ele pode ler, pode ali entender, pode ser pela sua própria busca ali, onde Cristo, claro, esteja o atraindo, Deus o atraindo, mas, irmãos, nunca por um falso evangelho. Isso que eu quero que, pelo amor de Cristo, os irmãos entendam. Porque daqui a pouco vai ter irmão falando que senta ali é uma igreja de Cristo. Aqui, o nicho é muito mais estreito e fechado. O caminho é estreito, irmão. Não podemos transformar ele em largo, é estreito. A porta também. E Cristo é a própria porta do aprisco, como ele diz em João capítulo 10. Verso 23 e último. As quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria em culto voluntário. Humildade fingida e severidade para com o corpo. Mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Vamos lá. Tem mais detalhes para nós aqui. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário. Vamos lá. Conforme já vimos no verso 22, né? O pronome relativo que inicia o verso 23 é o mesmo, né? Que é esses quais aí, as quais. Nós já vimos no 22, correto? Ou seja, é provavelmente que ele se refere de volta às regras. Então, por isso, a NVI traduz por essas regras aqui, também implicando nessa tradução uma interpretação qualitativa do pronome relativo indefinido. Não apenas essas regras, mas regras como essas, tá? Na NVI vai estar. Ou seja, irmãos, o sujeito da sentença como um todo aqui permanece sendo quem? As regras, tá? Que Paulo está destacando. É aquelas impostas pelos falsos mestres. O verbo principal aqui é qual? É o tem, né? De possuir. Paulo, no que se torna um efeito, uma oração subordinada, então descreve que o ensinamento dos falsos mestres, em termos de sua aparência ou reputação, tem uma aparência de sabedoria. Tem uma pretensa religiosidade. Tem uma falsa humildade, com uma severidade com o corpo. Essa oração, amados, exige uma oração contrastante, que a seguir afirmaria que essas regras são de fato da perspectiva de Paulo apresentado no texto. Por exemplo, embora as regras tenham essa reputação, elas são de fato falsas. Tá? É isso que ele está querendo nos dizer. Ela tem aparência de sabedoria. Veja, o versículo como um todo resume e conclui a refutação de Paulo do ensinamento falso, e de forma apropriada. Os três componentes específicos do ensinamento falso que Paulo enumera na oração subordinada inicial têm todos mencionados antes no parágrafo. Pretensa religiosidade está relacionada com adoração de anjos, que vimos lá no versículo 18. Falsa humildade também está mencionada no versículo 18. Se o irmão vê. A severidade com o corpo refere-se às práticas ascéticas, que ele já falou no verso 16. Ou seja, no todo, é uma coisa só que ele está se referindo. Ele está visando aqui um ensino, um falso mestre, um sistema só que está aqui.
Então, amados, as proibições também são apresentadas no verso 21, como lá no verso 16, né? Não coma, não beba. Esses assuntos, observa Paulo, dão ao ensinamento falso uma aparência ou reputação de sabedoria, né? Do grego sofia. Ou seja, irmãos, as religiões que você olha de, nossa, ele é diferente. Por que que ele é diferente? Não, porque ele não faz isso, não faz aquilo outro. Será que esse é um bom parâmetro para falar que ele é crente? Será que aquele irmão que ainda está com muitas coisas por se fazer, que um processo de santificação pela sabedoria de Deus, pela sua soberana vontade, que ainda não está um tanto quanto refinada, o coloca no inferno? Mas aos olhos dos outros, não, aquilo não é religião. Será, amados, que aquilo que se aparenta uma religiosidade robusta, será que realmente é? Amados, eis a questão. Eis a questão. Paulo, então, rotula esse ensinamento de falso, como nós estamos vendo agora, de filosofia, de uma aparência de sabedoria, emprestando provavelmente a própria caracterização orgulhosa dos falsos mestres de seu sistema. Agora, o que está implícito no argumento de Paulo, o tempo todo passa a ficar explícito. A declaração deles de oferecerem um sistema sábio, abrangente de crescimento espiritual, não é nada além de logro, ou seja, exterior. Pois todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são encontrados em Cristo. Não naquilo que é externo, em Cristo. Aonde que está a verdadeira aparência de sabedoria? Em Cristo. Quem é a verdadeira sabedoria? Cristo. E não o que aparenta. Porque, amados, o inimigo de nossas almas, ele aparenta muito. Todo mundo pensa, né, que Satanás vem com, né, um tridente ali, com rabo, chifre, né, vermelho, cheio de dente. Não, ele aparece com uma vestimenta, um polir no falar, né, a humildade, né, aquela humildade, né, e aparência de sabedoria. A maior artimanha de Satanás é transformar o que é piedoso em aparência de piedade. A maior artimanha de Satanás é transformar o que é santo em aparência de santidade. Aí se o pessoal olha para ser crente, né, aos olhos do mundo hoje, tem que usar um terno, né? Tem que ter uma Bíblia debaixo do braço, né? Cabelinho penteado, alinhado, olha lá o crente, né? Esses são os piores. Esses são os piores. O que eu realmente prezo, e nós devemos prezar à luz da Bíblia, é o caráter transformado e o coração transformado por Cristo. O coração. As motivações. Se a nossa vida realmente é governada pela palavra, e isso não é medido apenas exteriormente. Claro que, consequentemente, essa mudança intrínseca, ela vai ter um reflexo no exterior, mas ela nunca pode ser medida apenas pelo exterior. Nunca! Porque o seu coração, talvez, amado, já esteja sendo transformado, mas ainda tem muita sujeira. Já viu lá o peregrino, aquela mochila? Ele largou a mochila de uma vez? Mas quando ele inicia a caminhada, ele deixou de ser um salvo? Quando ele iniciou, com toda aquela bagagem? E se ele morresse com toda aquela bagagem? Ele deixaria de ser um eleito de Deus? Não. Deus concedeu graça para que ele andasse e o próprio Deus foi retirando aquela bagagem. Estou falando aqui como se todo mundo tivesse lido, né, o Peregrino, né? Ou visto o filme, pelo menos. Né? Mas quem não viu, não leu, veja e leia. Que os irmãos vão ver. Que ele inicia uma bagagem gigantesca. Anda até encurvado. De tanto pecado e coisa que precisa ser retirado dele. Mas o fato é, quem o colocou no caminho? Então ele conheceu a porta, ele iniciou a jornada. E quem vai o conduzir até o final é o próprio pastor das ovelhas. E não é as bagagens que determina se ele é salvo ou não, e sim aquele que o chamou. É isso que nós temos que entender.
É isso. Eu não estou descartando aqui a santificação. Isso é importantíssimo na nossa vida. Mas é que nós transformamos a santificação como um parâmetro legalista e colocamos como métrica sobre as pessoas para determinar se é salvo. E nós esquecemos que a santificação é efetuada ao longo do processo conforme a vontade soberana de Deus. E que talvez ele não elimine alguns pecados da sua vida e você morra com eles, como Paulo tinha um espinho na carne que Satanás utilizava para esbofetear a vida a ele e colocar perante ele todos os dias. E talvez um legalista, um falso mestre, ia olhar para Paulo e falar: não, Paulo, você não é salvo, porque olha o que você está fazendo. Então, o que nós precisamos ter em nossas mentes é que o que salva é a obra redentora. O que nos salva é o chamado de Deus a Cristo Jesus. O que nos salva é o habitar do Espírito Santo em nós. E que talvez certas coisas não sejam aperfeiçoadas. Isso depende dele. Nós não podemos impor para Deus: Deus, ou você livre isso de mim, ou eu vou parar. Mas é muito semelhante com o que Paulo falou para Deus, né? Deus, tire de mim esse espinho. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Ou seja, você já é alvo da minha graça. A minha graça te basta, Paulo. É na fraqueza sua que o meu poder se aparenta ainda mais. É na sua necessidade que eu venho com auxílio a você. Não é pelo seu polir do falar, não é pela sua conduta farisaica que você é mais crente do que aquele que ainda parece uma joia bruta. E nós esquecemos disso, irmãos. E nós temos essa tendência legalista, irmãos, de estabelecer rótulos, de colocar peso sobre as pessoas, em vez de estender a mão para elas e orar por essas pessoas. Nós esquecemos que o poder de Deus ele se ressalta na nossa fraqueza, porque Cristo veio para necessitados, doentes, fracos. E os fariseus são diferentes. Hoje recebi uma mensagem de uma pessoa que abandonou a congregação, falando para mim assim: ore por mim porque perdi o trabalho, estou triste, né, não sei o que vai ser, tudo mais, mas estou firme com Deus. Peraí. Quando eu li aquilo, já pum! Estou longe da igreja. Não de uma forma legalista, mas não busco ao Senhor. Não tenho compromisso para com Cristo, com a sua palavra. Não tenho nada. A minha preocupação é só se eu perdi o emprego. Mas estou firme com Deus. Qual que é o conceito de salvação? Qual é o conceito de necessidade? Cristo veio para os necessitados. Cristo veio para aqueles que estavam em Atos: e agora o que será de mim? Ó, Cristo vem e habita na minha vida para que eu seja o seu servo. O conceito farisaico, irmãos, coloca para nós de que nós estamos bem com Deus. Às vezes a pessoa se sente bem com Deus porque todo dia à noite, como meu pai fala para mim: não, eu estou com Deus. Por quê, pai? Porque todo dia à noite eu oro. Nossa, coitado de mim, então, que sou crente e às vezes tem dia que eu não oro. Ele é mais crente que eu, então. Está entendendo aonde que eu estou chegando nessa argumentação, irmãos? Estão entendendo? Que quando recebermos aqui irmãos nessa igreja, talvez ainda seja um irmão que esteja como peregrino no início da sua jornada. E que você vai virar para ele, talvez na assembleia, e falar: não, você não é salvo. Por quê? Não, porque você não tem isso, 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 não tem isso. Nós temos que tomar cuidado. Repito, isso não é uma porta para abrirmos concessões para pessoas não salvas, mas é para que nós tenhamos temor perante Cristo e amemos as suas ovelhas como Ele ama, mesmo ovelhas imperfeitas. Nós não somos juízes. Nós não somos falsos mestres. Nós não somos. E ele diz sobre culto voluntário, correto?
Alguma versão tem esse culto voluntário aí? Na King James que tá, né? O sistema dos falsos mestres, Paulo diz, consiste acima de tudo numa pretensa religiosidade, né? Essa é a tradução de ainda outra palavra rara e não fica claro se ela tem um sentido de... E aí vai vir as variações, né? Adoração escolhida livremente. Segundo, entrar em adoração jubilosa. E terceiro, pretensa adoração ou religiosidade. O contexto exige que a palavra tenha um sentido básico positivo, né? Ou dificilmente teria nessa aparência. Então, partindo dessa aparência de sabedoria, né, deixa as opções, que provavelmente, né, seja a primeira que eu citei, a adoração escolhida livremente, né? Ou seja, irmãos, talvez o termo tenha sido escolhido pelos falsos mestres para conseguir elogios para si mesmos. Escolhem livremente uma forma de adoração que envolve tal rigor de devoção. Ou seja, é um culto, é um sistema, é uma religiosidade destinada para eles próprios. Por quê? Porque é algo que tem a aparência de sabedoria, de religiosidade, que traz um sistema de culto, porém totalmente ditado pelas regras dos homens. Tem que ser isso, aquilo, aquilo outro. Senão não tem culto. Adoração dos falsos mestres. E é daqui que vem a interpretação dos anjos, lá do verso 18, de que esta adoração era voltada para os próprios falsos mestres. Né? Então, a pretensa religiosidade aqui, com certeza, relaciona-se com a adoração de anjos, do versículo 18, que tem a mesma raiz grega, triske, né? Uma palavra difícil, que ocorre nos dois lugares. A formulação usada por Paulo aqui seria com certeza coerente com qualquer das duas interpretações dessa última frase. Mas é com certeza mais natural assumir nesse versículo que é a própria adoração dos falsos mestres que está em vista. E tem sentido, porque se é um sistema voltado para os rudimentos dos homens, ou seja, se não é para Cristo, a glória vai para quem? Para o próprio homem. Então a adoração, se não vai para ele, eles estão adorando lá esses falsos mestres, que impõem sobre eles isso. Aí já pensou, irmãos? Que terrível. As pessoas que estão dentro de uma igreja, pensando que estão oferecendo culto, adorando a Cristo, e no final das contas, estão adorando ao próprio homem. E nós podemos perceber isso facilmente pelos louvores que estão sendo tocados por aí nas igrejas. Nós podemos ver que hoje as pessoas não estão buscando mais a glória de Cristo. As pessoas estão oferecendo cultos, esses cultos voluntários aqui, mas com pretensões próprias. Que terrível. O grande juízo, amados, as pessoas saberem que nunca adoraram a Cristo e adoraram a si mesmas. O severo tratamento do corpo vem em seguida. Humildade fingida e severidade para com o corpo. Ou seja, isso já foi explicado no verso 20 e 21. A piedade caseira, né, digamos assim, desses devotos, causava profunda impressão em algumas pessoas. Quão sérios e piedosos pareciam ser esses propagandistas e quão humildes. Você vai lá naqueles cultos antropocêntricos, aí você olha para a plateia, todo mundo chorando. Se você olha aquilo, você fala, nossa, que humildade, que quebrantamento. Será? Ou é porque a música falou sobre a vida dela e ela viu algum significado para ela mesma e aplicou para ela mesma, fazendo assim sentido, mas em ponto algum teve uma relação para exaltar e glorificar a Cristo unicamente. Unicamente. Pretensa religião. Quantas, irmãos? Talvez, amados, copiando o seu exemplo, os colossenses que lutavam contra os pecados da carne, como mencionados, por exemplo, capítulo 3, verso 5,
Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ou seja, através desse sistema de humildade fingida, severidade com o corpo, eles obtivessem, né, a mortificação de seus membros, da sua carne. A segunda fonte da suposta sabedoria do programa dos falsos mestres é a sua insistência na falsa humildade. E com esse entendimento da palavra humilde, a severidade com o corpo, que vem em conjunto, a terceira caracterização do programa dos falsos mestres tem relação estreita com isso. As práticas ascéticas dos falsos mestres abrangem várias disciplinas, sobretudo o jejum e a evitação de certos alimentos e bebidas, como vimos no verso 16 e 21. Conforme argumentamos já, amados, a oração principal desse versículo, que prova que a sabedoria do ensinamento falso, na verdade, é apenas uma aparência. Começa nesse ponto e apresenta um ponto único de que o ensinamento falso não cuida de fato do problema da carne. Ou seja, não santifica ninguém. E você pode constatar isso. Minha esposa tristemente falou para mim, meus parentes estão numa igreja há anos e anos. Tem crente lá de mais de 30 anos. E minha esposa fala isso porque ela ora, ela tem um pesar, ela se compadece da alma dos seus parentes. E ela vê aquele sistema deles não santifica. Você vê que é um sistema morto em si mesmo. Mas se você for lá cheio de curso disso, curso daquilo, faz isso, faz aquilo outro, e é com o nome Batista, irmão. E aí eu pergunto, do que está valendo? Sabe, é como correr e parar no mesmo lugar. Já andou de esteira, correu na esteira? Você fica lá e não sai do lugar. Tem religião que é isso, não sai do lugar. E é claro que não vai estar, porque onde não está Cristo, onde Cristo não é pregado, não existe nem salvação, nem muito menos santificação. É uma religião morta. Mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Paulo diz que todo esse sistema, que se assemelha muito aos que nós podemos ver hoje, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne, irmãos. Então, ou seja, amados, Paulo aqui é enfático. De modo algum, diz Paulo, a negligência do corpo jamais curará a alma. O corpo do homem, assim como a sua alma, são queridos de Deus. Deus salva o homem por inteiro. Tá? Então, sendo o templo do Espírito Santo, o contraste entre alma e corpo, como se o corpo fosse algo mal, que parece que essas práticas ascéticas propõem, né? Essas religiões legalistas propõem, não, o seu corpo, ele é mal. Não. Quando Deus fez o homem, ele fez de corpo e alma. É um conjunto completo. Então, isto está tudo no pacote. Porque senão nos assemelhamos a uma prática gnóstica que negava a humanidade de Cristo, que falava que a matéria é má e que Cristo não poderia habitar como divino nesta matéria. Os ascéticos ou essas religiões legalistas que impõem regras têm um cunho gnóstico nisso. Olha que terrível. Amados, é isso que nós precisamos nos alertar. Porque, amados, precisamos visar a obra de Cristo. Concluindo, irmãos, é especialmente atraente pensar que o problema da tentação, que pode ser visto como uma luta para permitir que a mente do indivíduo controle seu corpo, e acredite se quiser, muitos no meio reformado acham que a sua mente pode controlar o seu corpo. Eles impõem, não, eu preciso estabelecer. E pode ser resolvido apenas o corpo, né, podendo ser subjugado por meio de tratamento severo. Na verdade, o encanto do asceticismo, dessas falsas religiões, como uma forma de administrar o problema do pecado e encontrar o verdadeiro esclarecimento espiritual, é visto em muitas religiões ao longo da história da humanidade. Amados, eu quero que você entenda algo. Por exemplo, aos pais aqui de família
os sacerdotes do lar, não é por fazer culto doméstico todo dia na sua casa que você vai obter algum resultado automaticamente. A dificuldade, talvez, sua, pai, é porque você ainda não entendeu a essência e a importância disso. Talvez é seu coração que precise mudar primeiro antes de você querer praticar. Senão vai ser uma prática morta. Assim também é o tratamento com as nossas esposas. Enquanto não entendermos o relacionamento de Cristo com a igreja e isso descer para o nosso coração, os nossos esforços serão mortos em si mesmos. Precisamos de graça. Precisamos de Cristo nos auxiliando. Amados, Paulo é claro. Não quer sugerir que a disciplina apropriada do corpo não tem importância. Mas eu quero que os irmãos entendam. Ele insiste que glorifiquemos a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, os nossos corpos têm que servir a Deus. Nós sabemos disso, mas nós não podemos utilizar disso para querer sermos santificados. É a mesma questão dos meios de graça. Os meios de graça em si não vão surtir efeito, mas se dependermos e orarmos e confiarmos em Cristo, aí sim Ele nos abençoará. Nós temos uma tendência farisaica, irmãos. Nós temos uma tendência de colocar métodos. E quando os nossos métodos são frustrados, nós ficamos totalmente desanimados. Mas por quê? Porque você precisa morrer para si mesmo. Lembra do salmo que lemos? O que Davi diz? Sou pobre e necessitado. É isso que você precisa trazer para a sua vida. Que você é pobre e necessitado, porque uma grande coisa que esses falsos mestres tinham é o orgulho, a pretensão. E talvez seu problema seja o orgulho também. A sua insatisfação religiosa é porque talvez você seja tão altivo quanto esses falsos mestres. E o que a palavra diz? Só vou ler Provérbios 16:5, põe para mim aqui. Que você guarde isso. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Então, amados, repito que Cristo veio para salvar os doentes, os necessitados, e não aqueles que já possuem sua própria religião e o seu próprio sistema de salvação. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar?